Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Dylan Rocha, canal Senso Comum. Ideia de trazer aí mais um vídeo falando de reflexões, ideias, de coisas para a gente pensar numa ideia de crescer e ajudar no nosso dia a dia, né? Pensando em coisas o que estão acontecendo, enfim. E o vídeo de hoje, a ideia do vídeo, me inspirei numa exposição que eu fui, numa exposição de um artista, que eu não vou me lembrar o nome, mas que ele faz esculturas com Lego, né? Lego, aquelas pecinhas, aquele brinquedo que você vai fazendo montando objetos, enfim. E essa exposição em especial, a segunda que eu já fui desse artista plástico, eu fui com meu filho de 10 anos. Ela tinha um tema que eram os super-heróis da DC. A DC, aí a concorrente da Marvel, né, que tem os seus personagens famosos como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, do mundo dos quadrinhos. E em especial a parte que me chamou a atenção, porque a ideia, né, é falar dos heróis, dos super-heróis, e passando de uma passagem para outra tinha a parte dos vilões. E aí tinha uma frase na entrada que me falava mais ou menos assim: todo herói precisa de um grande vilão, ou todo grande herói tem um grande vilão, enfim. Mas essa frase me fez ficar pensando de que realmente, se não fossem os vilões, o que seriam os heróis, né? Não existiria herói se não tivesse vilões à altura dos próprios dos vilões à altura dos próprios heróis, né? E pensei nisso alguns dias e fiquei pensando em situações de cotidiano que tem essa relação e percebi que tem muitos momentos que a gente precisa, né, precisa ou se depara buscando vilões para dar uma espécie de energia, para dar valor àquilo que a gente faz. Lembrei de competições de futebol, né, as rivalidades entre clubes, né, o futebol tem, eu sou de São Paulo, tem aí São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, e que há uma rivalidade grande. E lembrei de coisas, por exemplo, quando um desses times não vai muito bem, é, parece que o torcedor daquele time que não está indo muito bem, ele gasta mais tempo torcendo contra o seu rival do que torcendo para o seu próprio time, né? Porque talvez perdeu a esperança, enfim. E assim, já algumas coisas que eu tenho estudado, né, e li esses dias que o homem é um dos animais ou o animal mais social do planeta, né? Então a gente é, presta muita atenção no outro e que isso gera até algumas conexões no cérebro que são particulares para quando a gente vê uma outra pessoa. Então, prestar atenção no outro é uma coisa natural do ser humano. E aí, voltando com essa ideia de vilão e de herói, fiquei pensando nessas relações de quando a gente chama muito mais atenção para aquela pessoa, né, que a gente quer criticar, quer falar mal, e que em alguns momentos a gente até parece que depende da criação de um vilão na nossa vida para que ele nos motive. E a gente fica prestando atenção em criticar no que deu errado, no que fala, no comportamento, enfim, só para como se aquilo fosse um processo de motivação de fazer diferente. E pode ser que esse vilão não seja uma pessoa próxima, né? Não seja uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que estuda com você, um seu vizinho, alguém da sua família, né? Seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim.
Pode ser inclusive uma figura pública, né? Um cantor, um ator, uma figura política, né? A gente aqui teve recentemente, ainda acho que vive, essa dualidade política e a gente pega a referência de uma pessoa, que geralmente é o que a gente não gosta, né? Para ficar criticando, para ficar falando mal, buscando todas enfim, é, sem aqui querer colocar que as pessoas não precisam ter o senso crítico, mas parece que a vida da pessoa se volta, mas não por aquilo que ele, a posição que ele gosta, mas a posição ao contrário. E aí ele vive aquilo, né? Vive do processo de criticar ou de olhar aquele vilão. E aí foi por isso que eu me lembrei muito quando essa frase nessa exposição para mim fez um sentido, me chamou muita atenção, é que é isso, né? Será que a gente não quer ser o herói? E aí a gente precisa de um grande vilão para fazer sentido? E quando comecei a fazer essa reflexão, fiquei pensando que parece que quando a gente busca esse vilão, a gente se comporta mais ou menos quando o nosso time não vai bem. Ou seja, a nossa vida não vai bem, então a gente tem que ficar torcendo contra o outro. E aquele outro, né, pode ser que ele não tá nem aí pra gente. E a vida dele tá rolando, tá acontecendo, e a gente que tá ali preocupado, gastando energia, gastando tempo, pensando naquela pessoa, naquela coisa, ou naquela figura pública, do que ela tá fazendo. E a gente não utiliza essa mesma energia para pensar na gente, no que a gente está fazendo, se aquilo tá, se as nossas atitudes tá sendo coisas que estão nos levando para uma coisa melhor, ou naquilo que a gente quer, no nosso objetivo, na nossa intenção, e também a crítica ao outro pode estar inclusive escondendo algo que nos incomoda, né? Ou até uma certa inveja, ou uma inveja sem aspas, ou até mesmo um comportamento que a gente também tem e enxerga no outro, mas tem dificuldade de assumir. E aí a gente fica criando esse vilão para tentar virar o grande herói. Quando eu comecei a pensar a respeito disso, fiquei pensando assim, né, o que seria o Super-Homem sem o Lex Luthor, né? E eu falei assim, acho que se não existisse os vilões, o Super-Homem ia esperar uma chuva de kryptonita, né? Algo que incomodasse ele, para ele tentar se superar e ali mostrar as suas grandes virtudes. Então a ideia é que a gente não fica esperando esses grandes problemas, né? Criar uma imagem de pessoas que às vezes nem sabem que a gente existe, né? Mal, então pouquíssimos interessados na gente, e mesmo que tivesse, a gastar essa energia com um tempo relativo, às vezes até integral, só para criticar o outro, acho que não é algo muito sadio para si, né? Vale muito mais a pena a gente prestar atenção na gente, né, no que a gente está fazendo, até mesmo se essa crítica que a gente está fazendo tem algum sentido e se a gente não tem algo a melhorar na gente mesmo para aquilo que a gente quer, né? Usar a energia com a gente ou até para melhorar uma situação com aquela pessoa, o convívio, né? É, enfim, então aqui a ideia do vídeo é falar dessa questão de criação de vilões. Se você conhece alguém, né, se você é alguém que tem essa relação de criação de vilões, se você precisa, conhece alguém que precisa de criar sempre um vilão e criar um vilão novo a cada situação para se sentir motivado, faz um comentário aí embaixo. Fala do que você conhece, se você já viveu uma situação parecida, se você já se sentiu assim, se você já foi considerado o vilão da história, né? E como que isso se desenrolou, enfim, até mesmo
porque eu acho que quando você está envolvido em situações com pessoas que criam muitos vilões, ou se você é um dos vilões da história, esse é um processo geralmente desgastante e o convívio é mais complicado. Então comenta. Se você tiver alguma outra sugestão também, falar o que você acha, se você não concorda ou concorda, escreve aí pra gente. Eu vou gostar de receber, de responder, enfim. Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aí aqui embaixo. E já se inscreve no canal e faz seus comentários. E aí fica pra próxima. E não esquece de não virar a sua própria criptonita e ficar se desgastando aí pensando em criticar sempre alguém ou procurando vilões onde não existe. Tá bom? Valeu, gente. Até mais.